capítulo de número 5, verso de número 13. Eu vou ler apenas o versículo. Mateus 5, verso 13. Se você puder ficar de pé para nós fazermos a leitura. Diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Amém, irmãos? Pode tomar o sempre em nome de Jesus. Bom, Mateus 5, 6 e 7. Conhecido como Sermão do Monte. Jesus está iniciando seu ministério. João Batista havia declarado que o reino de Deus estava próximo, e Jesus traz consigo o reino de Deus. E todo reino, todo país, todo lugar territorial tem uma cultura, tem um jeito, tem uma maneira. E se nós olharmos no Mateus 5, 6 e 7, é Deus, é Jesus dizendo qual é a cultura desse reino, como que aqueles que são do reino de Deus devem se comportar. Então Jesus ele vai falar, aqui você vai encontrar as bem-aventuranças, né? Jesus falando das bem-aventuranças, aqui você vai encontrar Jesus falando sobre oração, Jesus falando sobre esmola. Jesus vai fechar o seu sermão no capítulo 7, falando sobre a aplicação da palavra, porque todo aquele que ouve a palavra e a pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é como um homem que construiu sua casa na areia, e por conta das condições, né, da chuva, do vento, não se sustentou ou se construiu ouvindo a palavra de Deus e praticando, perseverou, permaneceu. Então, é mais ou menos isso que nós vamos encontrar de uma forma grosseiramente resumida, mas eu quero me atentar apenas a esse versículo, apenas a essa declaração de Jesus no Evangelho de Mateus. Qual é o público, irmãos? Quem está ouvindo essa declaração de Jesus? Jesus está no monte e a multidão vai até Jesus para ouvir Jesus. A Bíblia vai dizer lá no final do capítulo 7 que a multidão, quando Jesus termina o seu sermão, a multidão está maravilhada, porque Jesus ensina não como os fariseus, mas ele ensina com autoridade. Qual que é o grande problema, irmãos? E aí, quando os irmãos lerem, ou verem essa expressão, essa nomenclatura, né, o fariseu, a gente geralmente tem o farisaísmo tem uma conotação muito ruim, né, irmãos? Pela forma que trataram Jesus, a sua postura. Jesus mesmo vai chamar eles de sepulcros caiados, né, que são muito belos por fora, mas estão podres por dentro. Há toda uma fala de Jesus contra a prática do farisaísmo. Mas os fariseus, irmãos, eles eram um grupo religioso, é o maior grupo religioso entre os judeus, não eram os únicos. Havia os saduceus, havia os herodianos, havia outras frentes de fé, de prática, mas os fariseus era a maior seita e a mais importante seita, era o maior grupo religioso e o mais importante grupo religioso, tá? Então, Jesus ele não ensina como é esse grupo religioso, que é a sua grande maioria, que basicamente eles que dominam a fala religiosa da época. Jesus ensina como alguém que tem autoridade, ou seja, como alguém que sabe o que está ensinando. O problema é que os fariseus eles ensinavam a lei, mas eles se tornavam a lei difícil demais de praticar. Eles faziam aplicações da lei, interpretações da lei, que nem eles mesmos conseguiam fazer. E Jesus chega com palavras simples. Ele vai dizer: olha, se alguém te bater no rosto, dá outra face. Se alguém mandou você dar uma amiga, dá duas. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Então, ele vai falar da oração, Mateus 6,6. Olha, quando vocês forarem, não façam como os fariseus, que se colocam nas primeiras fileiras, oram em voz alta, para que os homens reconheçam eles e venham falar elogios para eles, porque eles já receberam a recompensa de vocês, mas vocês não. Quando vocês entrarem na casa de vocês, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu pai que te vem em secreto, ele te recompensará. Então, os ensinos de Jesus eram ensinos
componentes ali interessantes, mas todo mundo é teologia. Por que você não gosta de teologia? Ah, que as palavras são muito difíceis. Eu falei, aí depende, porque a teologia ela pode ser profunda sem ser complicada. E Jesus, irmãos, ele era profundo sem ser complicado. É o que nós precisamos ser. Nós precisamos ser profundos sem sermos complicados. Então Jesus está nessa dinâmica, essa conversa, essa instrução, esse ensino no monte, ensinando aquela multidão interessada. Então, a primeira coisa que nós temos, irmãos, é uma multidão, é um grupo de gente interessado em ouvir Jesus. Eles querem ouvir o que Jesus tem para dizer, eles querem ouvir o que esse Galileu, esse Nazareno tem a dizer, esse rapaz que veio, que está ali falando sobre as coisas de Deus. Eles querem ouvir ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no meio da sua fala, logo no primeiro capítulo, ele vai soltar essa no verso 13. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é que Jesus começa a sua fala de forma afirmativa. Ele não diz, vocês podem ser. Ele não diz, vocês deveriam ser. Ele não diz, talvez vocês sejam. Jesus é categórico quando ele afirma aquela multidão interessada em ouvir. Vocês são o sal da terra. Existem muitas coisas na Bíblia que elas são condicionais. Existem muitas coisas na Bíblia que vai depender do meu, do teu comportamento, que vai depender de como a gente vai realizar algumas coisas. E aí a gente pode ou não alcançar, ou algo sim, não. Mas todo aquele que é interessado em ouvir Jesus e acompanhar Jesus de perto é o sal da terra. Todo mundo. Não é porque nós queremos, não é porque nós levantamos essa bandeira sobre nós mesmos, não é porque nós estamos se autodeclarando o sal da terra, não. É porque Jesus disse que nós somos. É simplesmente isso. Então Jesus ele é taxativo, ele diz, vocês são o sal da terra. Nós podemos aplicar isso para aquele contexto, irmãos, que é aquele contexto daquele grupo de gente interessada, que está ali ouvindo Jesus, ensinando. Eles estão ali, eles saíram das suas casas, irmão. Eu sempre gosto de imaginar isso. Você consegue imaginar um movimento de gente saindo das suas casas e indo para um lugar deserto para ouvir Jesus? Eles são pessoas interessadas, estão ali porque estão interessados em ouvir Jesus e saber o que Jesus está dizendo, então estão ali. Nós podemos aplicar nesse contexto. Ou nós podemos também entender que Jesus está dizendo que Israel como nação escolhida, Deus escolheu Israel para fazer de Israel uma grande luz para as nações, para atrair as nações, para que eles a partir de Israel conheçam a Deus e sirvam a Deus. Infelizmente Israel não cumpriu o seu propósito, mas nós, irmãos, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós assumimos essa posição de atrair as nações para a glória de Deus. Jesus vai dizer isso, olha, que os homens vejam as suas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está no céu. Vocês atraem as pessoas, mas eles dão glória a Deus. Vocês chamam as pessoas, mas eles adoram o Senhor. Vocês atraem as multidões, mas no fim quem é glorificado é o Pai. Esse é o papel de Israel e esse é o papel da igreja. A igreja e Israel foram unificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus está sendo taxativo. E eu vou usar a palavra de Jesus para afirmar sobre isso com você. Você é sal da terra. Você é sal da terra. Então Jesus ele é afirmativo. Não há dúvidas de quem eles são. Não há dúvidas do que eles deveriam então fazer. Agora, nós vamos entender isso, irmãos, porque hoje o sal para nós, a nossa cultura, ou a grande maioria de nós, talvez um outro já tenha tido uma experiência diferente com esse
Então o que Jesus está dizendo? Vocês são salvos. A vida de vocês na sociedade, a vida de vocês na família, a vida de vocês na empresa, refreia coisas ruins. Quando nós estamos inseridos dentro de um contexto, a gente pode falar dentro da nossa casa, a gente pode falar dentro da nossa escola, ou nós podemos falar dentro do nosso trabalho, ou dentro da sociedade, qual que é a nossa função? Nós refreamos o mal. Às vezes tem alguém lá no meio da nossa sessão de trabalho, onde a gente desenvolve as atividades, e ele está triste, está desanimado, ele está com o pensamento errado, às vezes acerca da sua vida, às vezes acerca do seu casamento, e aí ele está pensando nas coisas que ele não deveria pensar, ele está tomando decisões que ele não deveria tomar, e chega você, sal da terra, e começa a tocar naquela vida, conversando com aquela pessoa, a indicar para ela um outro caminho, e ela começa a fazer o quê? A mudar, a enxergar um novo horizonte. Às vezes nós estamos vendo uma injustiça acontecer, e nós vamos lá, nós conversamos, nós falamos, nós orientamos, nós oramos, nós evangelizamos, e o que acontece? O mal é refreado. O mal é refreado. Por quê? Porque nós somos sal da terra. Nós conservamos, nós adiamos, ou nós retemos o mal. E isso não é uma verdade. É uma verdade. Eu me lembro de uma vez, eu não sei se já contei isso para os irmãos, eu já nem lembro mais o que eu conto, aonde eu conto. Então é muito capaz que vocês vão ouvir as histórias 2, 3 vezes, tá, irmãos? Tenham paciência comigo. Eu me lembro de um amigo meu, um colega de trabalho, um colega da escola, da rua, aliás, e eu lembro que era um frio em São Paulo, um frio, pior do que o Catu, acreditem. Eu estava em casa orando, falando com Deus, num frio, garoando na parte de fora. E eu me lembro que veio um pensamento no meu coração, muitas vezes, assim, durante a oração. E eu pensava em suicídio. Eu falava, não, mas eu não penso em suicídio, gente. Eu nunca pensei nesse negócio, tá? E eu estava bem, não estava fazendo problema nenhum, eu estava fazendo a minha oração, como eu sempre fazia. E eu comecei a perguntar para Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Por que eu estou pensando nessas coisas? E eu me lembro claramente da voz de Deus falar comigo, é o seu amigo, ele está pensando em se matar. E eu fiquei com aquele negócio ali, eu falei, eu vou lá na casa dele. Era do outro lado da rua, irmãos, literalmente do outro lado da rua. Eu lembro que eu coloquei meu pegar a blusa, coloquei o capuz na cabeça, fui lá, chamei ele, bati palma, chamei ele para fora. Quando aquele jovem abriu a porta, ele abriu a porta com um sorriso, eu falei, eu estou ficando louco, eu estou ficando ruim da cabeça. Quando ele me viu, ele abriu um sorriso, e eu falei, ixi, eu estou todo errado aqui, eu estou começando a variar na cabeça. Como minha mãe disse, quando minha mãe não era convertida, eu estava ficando louco, eu estava ficando fanático. E aquele rapaz veio, subiu, me recebeu no portão, e eu fiquei ali com ele 3 minutos, conversando, perguntando. Eu conversei com ele com coisas aleatórias, porque eu fiquei constrangido de perguntar, porque ele veio com um sorriso tão bonito. Eu falei, esse rapaz está bem, que ele está bem, sou eu. Mas eu fui convencido daquilo que eu senti na minha oração. E eu lembro que eu parei e falei assim, olha, eu vim aqui, na verdade, porque eu estava lá em casa orando, e na hora que eu estava orando, eu tive um pensamento de suicídio. E eu pedi para Deus, por que eu estava sentindo aquilo? E Deus falou para mim que era você. E na hora que eu falei isso para ele, ele ficou sério. Ele parou assim, uns 3 segundos, ficou me olhando assim, meio assustado. E ele começou a chorar. E eu não sabia o que fazer, mas irmãos, no frio, eu tinha naquela idade de 14 anos, 15 anos no máximo. E ele ficou parado olhando, eu olhando para ele chorando compulsivamente. E ele falou para mim, falou, Moisés, na hora que você me chamou, eu estava com a faca no meu pescoço. Porque nós somos só da terra, irmãos, e Deus nos colocou nessa terra para refrear nós. Você é isso. Deus disse que você é, então você é isso. Nós olhamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 18, quando Deus está indo para Sodoma e Gomorra para dar juízo àquela cidade impenitente, com tantos males que aconteceram naquele lugar. Ele passa ali com os cavaleiros de Manré e encontra Abraão, passa por Abraão, promete que ele daqui 1 ano, ele daria o filho a Abraão, o filho que ele prometeu há muitos anos atrás, ele fala, agora daqui 1 ano, pode contar, daqui 1 ano você vai ter um filho. E aí Abraão está no tempo com ele, Deus manda os anos ir na frente para Sodoma e Gomorra.
ele está aí, e Deus fala consigo mesmo: por acaso contaria alguma coisa do meu servo Abraão? Então Deus fala para Abraão que o que ele está indo fazer em Sodoma e Gomorra. Ele está indo lá visitar uma duas cidades impenitentes e dar juízo naquela cidade. E quando Abraão ouve aquilo, ele sabe que o sobrinho dele está lá. O que o Abraão faz? Entenda isso, irmão. Abraão acabou de receber uma bênção de Deus. Aquilo que não tinha prazo para acontecer, agora tem prazo no ano. Abraão podia falar: o Ló se vire, eu já estou abençoado, o Ló se resolva lá com Sodoma, com Gomorra. Ele que escolheu as campinas verdejantes, ele que escolheu morar naquele lugar, então ele que resolve o problema dele. O importante é que a minha esposa agora temos data para abraçar o nosso filho. Deus é o que promessa dando. Ele estava ali servindo a Deus, Deus havia dado uma data para a promessa acontecer, mas quando ele ouve o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra, ele abre o coração e começa a interceder para aquele lugar. Ele começa a perguntar para Deus: Deus, mas você vai matar o justo com o ímpio? O Senhor não vai fazer isso? O Senhor vai ser o homem justo, o Senhor vai preservar as pessoas, o Senhor vai ser o homem justo. E o Abraão, ele vai ser esse intercessor, irmãos. Ele vai intercedendo, ele vai pedindo graça para aquela cidade, e Deus vai concedendo graça. Jesus uma vez vai contar uma parábola, quando ele vai dizer que o Senhor chegou lá numa árvore, a árvore não dava fruto, e ele falou: corta, pega o machado e corta esse negócio. Não dá fruto, não faz nada, só ocupa espaço. E então o homem que cuidava daquele lugar disse: mas tenha paciência, deixa eu adubar, deixa eu cuidar, deixa eu fazer alguma coisa. E se daqui a algum tempo ele não frutificar, essa árvore não frutificar, então o Senhor vem e corta. O que Jesus está ensinando aqui? A intercessão. O que nós fazemos, irmãos? Às vezes a pessoa está indo para a morte, uma vida desenfreada, o casamento desenfreado, a vida desenfreada, a estudante desenfreada, o vício, bastante coisa. E o que a gente faz? A gente não tem poder de salvar, irmãos. Nós não salvamos, mas nós podemos fazer alguma coisa interferindo, intercedendo, evangelizando, aconselhando, conversando. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa ganhe tempo. E tempo para quê? Para que ela se arrependa e que ela frutifique para a glória de Deus. Então o que o Senhor está dizendo? Ele está falando: deixa mais um ano aí e vamos ver se a natureza dá conta. Não, ele se compromete: não, Senhor, não corta agora, não, deixa comigo, eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou tratar, e se eu colocar todos os negócios e ainda assim não der, então o Senhor faz o que o Senhor desejar. Mas o que depender de mim, eu vou fazer de tudo para que essa árvore frutifique. Isso é o que cada pessoa da sua casa deveria falar acerca da sua família. O que depender de mim, eu vou fazer de tudo para dar certo. É o que cada um de nós, como cristãos, deveríamos falar acerca da nossa cidade. O que depender de mim, eu vou fazer de tudo para dar certo. Eu sei que não depende só de mim, existe uma série de fatores, mas o que depender de mim, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus me disse que eu era salvo. Então eu vou fazer a diferença. Então, irmãos, não ache que a sua oração não vale, que o seu congregado não vale, que o seu conselho não vale. Não ache isso. Isso é muito importante. A avó da minha esposa, já falecida, a irmã Antônia, uma mulher de Deus, mulher de oração. Ela gastou a vida dela durante muitos anos orando por um sobrinho, por um neto, aliás, por um neto. E o neto dela foi livre da morte algumas vezes. Inclusive, um rapaz uma vez colocou uma arma na cabeça dele e tentou matá-lo. Puxou a tiro porque a bala não saiu. Porque havia uma mulher orando, intercedendo, falando: Senhor, dá mais tempo para o meu neto, dá mais tempo para o meu neto, dá mais tempo para o meu neto. E Deus ouviu a oração daquela senhora. E Deus livrou esse rapaz. E hoje ele é um homem de Deus, a sua família serve ao Senhor. Porque existem pessoas que não se negam a ser sal da terra e interferir contra o mal. Agora, irmãos, dito isso, Jesus faz uma advertência. Jesus faz uma advertência. Se o sal não salgar ou se tornar insípido, sem sabor, o que vai fazer para restaurar o sabor? Para nada mais presta a não ser pisado pelos soldados. Então o que Jesus está dizendo, irmãos? Que embora nós sejamos, existe uma possibilidade de a gente viver diferente daquilo que nós somos. Embora Ele nos faça sal da terra, nós
Eu vi muitos amigos meus, muitos colegas entrando na faculdade crentes e saírem descrentes da faculdade. Eu vi muita gente chegar no local de trabalho, professando uma fé, mas daqui a pouquinho, 1 mês, 6 meses de trabalho, daqui a pouquinho, ele está fazendo piada suja, ele está com o mesmo comportamento desonesto, ele está com a mesma postura daqueles que não confessam a Deus. Sabe o que acontece? Ele realmente confessou o Senhor Jesus, ele tentou a vida de todo o coração, mas qual é o problema? Ele não manteve uma vida de testemunho. Irmãos, o que atrai as pessoas é o nosso testemunho. Nós precisamos guardar, irmãos, o nosso testemunho. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Mateus 8, a sequência do 7. Jesus está terminando o sermão. Quem que veio e encontrou Jesus? O leproso, não é verdade? O leproso veio diante de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser que eu seja limpo, eu serei limpo. O que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus toca no homem e diz para ele: eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que automaticamente, naquela hora, aquele rapaz que sofria de uma lepra, ele é curado. Qual que é a orientação de Jesus? Vai e mostra o seu sacerdote para testemunho. O que ele está dizendo? Eu não quero que você vá e se declare limpo. Eu não quero que você vá lá e diga assim: eu fui limpo, eu estou sarado. Não! Quando você foi diagnosticado, e isso está em Levítico, isso me fala no capítulo 12, quando você foi diagnosticado com lepra, um sacerdote te viu e viu você com lepra e te declarou leproso. Então agora você precisa voltar lá e dizer para ele: olha de novo, olha para a minha vida, olha para a minha pele, vê se há uma mancha em mim, e ele vai te declarar limpo. Sabe o que nós queremos às vezes? Nós queremos nos declarar alguma coisa, mas quem nos declara são os homens. Eles é quem dizem quem somos e quem não somos. Em que sentido? Pelo nosso testemunho. Nosso testemunho. Nós precisamos guardar o nosso testemunho. Porque o que abre as portas para nós, irmãos, para sermos o que somos, para fazer aquilo que o nosso mestre mandou fazer, é o nosso testemunho. É o que a palavra de Deus diz: o que depender de você, tenha paz com todos. É óbvio, irmãos, que a gente sabe que, infelizmente, com algumas coisas, com algumas pessoas, com algumas situações, não dá para ter paz, mas se depender de você, faça de tudo para ter paz com todos. Nós precisamos, irmãos, guardar a palavra de testemunho. Nós precisamos guardar uma vida testemunhal, porque ela nos garante, irmãos, nos garante que a gente vai fazer e vamos ter as oportunidades que teremos para sermos aquilo que Deus diz que somos, sal da terra. Eu garanto que você já ouviu essa frase, eu espero que você tenha ouvido acerca de outra pessoa. Alguém está no meio de uma roda, de uma conversa de amigos, seja na escola, seja na família, seja no trabalho, onde quer que seja. E aí a pessoa fala uma coisa e rapidamente aqueles que não são, que não conhecem o Senhor, eles dizem: ah, tá vendo? Diz que é crente. Sabe o que é isso, irmãos? É ser pisado pelos homens. Infelizmente é ser pisado pelos homens. Agora, irmãos, eu já vi muita gente ser fiel no local de trabalho. Eu conheci um homem, trabalhei com ele durante alguns anos. Ele almoçava rapidinho e ele saía e andava para fora do pátio do trabalho. Eu trabalhava lá na transportadora e ele saía e andava um bom pedaço e ele ficava 30 minutos, irmãos, debaixo de um coreto que tinha no local de trabalho. Ele almoçava rápido, pegava o violão e ia para lá. E eu muitas vezes ouvi, quando ele levantava e ia naquela direção, alguns falavam: tá lá, o santarrão, diz que é crente, é nada, é tudo mentira, é tudo fachada, e caçoavam dele, zombavam dele. Mas ele ia lá todos os dias, e dava todos os dias 30 minutos de descanso dele. Para quê? Para orar. E se alguém chegava lá, ele dizia uma palavra. E se alguém pedia um conselho, ele aconselhava. E se alguém pedia oração, ele orava. E eu vi, irmãos, quem me contou, eu vi
ajudar, vocês vão ficar entendendo. Quem já matou formiga aqui? Levanta a mão. Uma vez na vida, ninguém vai te denunciar, fica tranquilo. Já matou formiga? Vocês que não levantaram a mão, vocês mataram, vocês puderem confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa que Deus é misericórdia. Né? Mas tudo bem, já matou formiga, né? Deixa eu fazer uma pergunta: vocês mataram como? Pode falar com os seus irmãos, agora eu estou lembrando vocês falar. Mataram como? Pisando? Chinelada? Eita, mas tem um formigão. O que mais que vocês fizeram? Baigou? Alguém depois de baigou? Os mais violentos, né, usaram leite e queimaram os bichinhos, né? Todos os instrumentos, não é verdade? Deixa eu perguntar para alguns irmãos aqui nessa noite. Quantos de vocês mataram uma formiga com soprano? Quantos? Nenhum? Vocês nunca sopraram a formiga morreu? Se morreu, foi pela força. Não levanta a mão, não. Não faz isso. Porque se você matou, não foi pela força do vento, foi pelo bafo. Não dá. É brincadeira, tá, querido? Por favor, não leva a mão, não. É só brincadeira. Porque não dá, não. A gente não consegue matar uma formiga soprando. Ela é tão leve, mas ela é tão leve que a gente só ela voa. Mas ela não morre. A gente não consegue matar uma formiga soprando. Mesmo a gente sendo muito superior, muito mais forte, tendo muito mais potência, nós não conseguimos matar uma formiga soprando, ok? Mas a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor disparava o diabo com o sopro da sua boca. Vocês acham, irmãos, que o diabo é um problema de Deus? Que nós somos filhos de Deus. Deus vai deixar a gente vulnerável para ser atacado? Vocês acham mesmo, irmãos, que a nossa vida vai ter mais dificuldades porque nós somos de Deus? Não, pelo contrário. Ah, pastor, mas por que as lutas vêm? Porque nós temos uma carne, nós lutamos contra a nossa carne. E você sente a luta, sabe por quê? Porque você está vivo em Deus, porque antes você estava morto no pecado, e o pecado não dominava mais agora. É você que luta contra o pecado e você vence o pecado. Glória a Deus. É isso que João vai escrever na sua primeira carta. Feliz, eu vos escrevo porque vocês são fortes e porque vocês têm vencido o maligno. Glória a Deus. Então, irmãos, essa história de quanto mais compromisso, mais luta, quanto mais movimento, como se a gente falasse assim: eu vou ficar aqui quietinho, porque se eu ficar aqui no triste de pau, o diabo não me vê e ele então não mexe comigo. Esquece esse negócio, irmão. Isso é mentira. Porque quando você é de Deus, você manifesta que é de Deus, o diabo se levanta, mas ele se levanta para cá. Glória a Deus. Quando o caminho ele vem, mas por sete ele foge. A Bíblia vai dizer isso: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. E não é você que vai fugir do diabo, não. Não é você que vai ficar com medo dele. A Bíblia diz que ele vai fugir de você. Glória a Deus. Ele vai fugir de você. Sabe por quê? Porque você é de Deus, você é luz. E aonde tu chega, as trevas não predominam. Não predominam, irmãos. Então, essas mentiras, o que Paulo vai chamar de sofismas, que parece que são verdades, que parece que tem um atributo de verdade, que parece que é real isso, mas não é. Você é mais poderoso, você é mais potente, você é mais capaz, porque Deus está na sua vida. E se você tem algum levante, resista plenamente, porque Deus vai te fazer vitorioso. Porque você é salvo. Deus te chamou para ser salvo. E nós, irmãos, nós precisamos manifestar esse tipo de vida que salva, faz diferença. Uma vez ouvi isso, um pregador falando, né, que o sal ele provoca sede. Na verdade, o sal não dá sede. Porque o sal, de alguma maneira, no nosso organismo, ele rouba um pouco da água, então nós sentimos sede. Então, quando a nossa vida, irmãos, é aplicada na vida de outra pessoa, as pessoas começam a ter fome e sede de Deus. E eles bebem da água da vida, irmãos. Agora, eu quero finalizar a última aplicação desse texto. A última aplicação desse texto. O sal, nós entendemos que lá no primeiro século o sal não era apenas para dar sabor, o sal era instrumento de refrigeração. Ele conservava o alimento.
também dá sabor. Agora, o sal, irmãos, ele é uma propriedade, ele é um elemento que não dá para consumir no sal. Ou você já chegou em casa com que vontade de pegar uma colherzada de sal? Já aconteceu isso com você? Se aconteceu dessa, eu vou orar para a tua vida. Ninguém chega em casa e fala, ai, que vontade. Mãe, coloca um prato de sal para eu comer. Ninguém faz isso. Embora comer sem sal é complicado, né, irmãos? Tem que ter um pouquinho, né? Cuidado para não exagerar por causa da pressão, mas tem que ter um temperinho lá, um salzinho. Mas a gente aprende que o sal não é um alimento sozinho. O sal é igual a maçã, uma mamão, que você pega e come sozinho. Uma laranja, que por si só, você se alimenta, você come. Não! O sal é uma propriedade aplicada em algo. Ou seja, o sal encontra o seu propósito quando é aplicado em algum lugar. Seja para conservar, como no primeiro século, seja para temperar, como até hoje é. Mas o sal só encontra o seu valor, ele só encontra o seu real valor quando aplicado em algum lugar. E nós, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos o nosso propósito quando nós derramamos a nossa vida na vida de alguém. Glória a Deus. Entenda isso, que você não vai ser o que Deus quer, vivendo assim, isolado, achando que cristianismo é eu e Deus, não, cristianismo não é eu e Deus, mas é eu e Deus, é Deus me enchendo, é Deus me capacitando para que eu derrame a minha vida sobre alguém, para que alguém seja abençoado, para que alguém sinta sabor na vida, para que alguém seja conservado, a minha vida encontra o propósito quando eu derramo na vida do outro. Sabe por quê? Os irmãos vão pegar, por exemplo, irmãos, dá um pouquinho de água para mim, um pouquinho de água, por favor. Água. Por favor. Junta aqui. Os irmãos entenderem isso. Se os irmãos abrirem, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar de uma igreja, vai identificar uma igreja com todos os dons. E quem está dizendo isso não sou eu, é Paulo escrevendo. Paulo vai dizer, dou graças a Deus. Obrigado. Dou graças a Deus porque vocês têm todos os dons. Se eu chegar para você e falar assim, irmãos, conheço uma igreja que o pessoal profetiza e acontece. Conheço uma igreja que o pessoal ora para os enfermos lá e todo tipo de enfermidade vai embora. Rapaz, você começa a cantar, o pessoal dá um rompante de falar estranha, e no meio dos irmãos assim, um se levanta e começa a interpretar o que o irmão está falando em línguas. E aí daqui a pouco vem dom de maravilha, e aí o negócio começa a falar, olha, no culto você vê os dons fluindo, o que a gente vai dizer, o que a gente vai abençoar. Não é verdade? É isso que a gente vai dizer? Nossa, pastor, que igreja leva lá para a gente ver esse negócio. Eu me lembro um dia que a gente foi num trabalho na cidade de Sorocaba, eu levei meu cunhado. E eu conheci o pregador e tal. E daqui a pouquinho esse senhor começou a orar, muito simples, começou a orar. E daqui a pouquinho meu cunhado quase que eu tive que levar ele embora para o hotel, porque ele não queria ir embora. Porque ele viu um homem de cadeira de rodas, levando a cadeira de rodas embora para casa, arrastando a cadeira assim. Ele ficou assim, boquiaberto. Então, irmãos, a gente acha que isso daqui. Aí o Paulo vai dizer, mas assim, mas vocês não conseguem entregar entre vocês. Porque um diz que é de Paulo, outro diz que é de Cefas, o outro diz que é de Pedro, o outro diz que é de Jesus. Vocês estão brincando no meio de vocês, o que ele está dizendo? Vocês conseguiram desenvolver graça com Deus, um relacionamento com Deus, para receber do Espírito Santo dons, porque quem dá os dons é o Espírito Santo, irmãos. Mas vocês não estão sabendo o que fazer com os dons. Porque no final, cada um recebeu o dom e cada um está brigando por uma posição, por um lugar. E na verdade, irmãos, o dom se manifesta em alguém para abençoar o outro. Só existe um dom, irmãos, um único dom na Bíblia, que manifesta na pessoa para ela mesmo, com dons para outras. Todos os outros 8, registrados em 1 Coríntios, todos os outros 8, manifesta na pessoa para abençoar o outro. Eu já vi pregador com dom de cura, pregar doente. Mas olha como que funciona a pregação da cabeça. Não funciona assim, porque a palavra dom é a palavra de carisma, e a palavra carisma vai ter presente, que significa que Deus deu um presente na nossa mão para a gente presentear alguém. Então, irmãos, a gente só encontra o nosso propósito de igreja, de crente, quando a gente derrama a nossa vida sobre alguém.
pessoas difíceis, amarguradas, geralmente, são pessoas individualistas. Agora, você vai perceber que pessoas que são generosas, doadoras, Deus usa essas pessoas de diversas formas, de diversas maneiras. Por quê? Porque ela encontrou o propósito da vida dela, quer derramar a vida dela na vida de alguém. E quando a gente começa a fazer isso, irmãos, nós começamos a manifestar quem nós somos, quem Jesus disse que nós somos. E eu volto a dizer, irmãos, não é porque a gente quis assim, não é porque ninguém está levantando a mão, assim, a igreja não pode levantar e não deve se levantar, achando que é melhor do que qualquer pessoa descrente, irmãos. Porque nós não lidamos esse mundo aí pegando e fazendo as coisas mais horríveis, mas a graça genuína de Cristo nos alcançou, nos salvou, limpou os nossos pecados, nos fez uma nova criatura, derramou sobre nós o Espírito dele, e ele declarou: vocês são salvos. E é isso que nós vamos fazer, irmãos. Assumir essa identidade, assumir essa postura, reter um bom testemunho e ser sal na vida da pessoa. Eu não sei se eu já contei aqui, mas existe uma enzima no nosso corpo que é conhecida como a enzima da alegria, ou da felicidade ou do amor. Isso é muito comum na gestação. Mulheres gestantes, quando vão ter filhos, elas, na hora de o filho nasce, essa enzima é liberada em grande quantidade, elas sentem um afeto muito grande pela criança que acaba de nascer. Isso é uma enzima no corpo, Deus criou assim. Agora, estudos falam, irmãos, que quando alguém faz o bem para outra pessoa de forma voluntária, desinteressada, vocês não vai ganhar nada em troca, o corpo dela libera essa enzima do amor, da felicidade. Quem recebe o bem, quem recebe o contrato, quem recebe a benfeitoria, também libera essa enzima do amor. E se alguém está assistindo esse evento acontecendo, ou seja, alguém abençoando a vida de outro, e alguém está assistindo isso, a pessoa que está assistindo também é abençoada, e ela também libera essa enzima no organismo, e sai todo mundo feliz para casa. Glória a Deus. Eu estou falando isso porque isso é teologia. Isso aqui não é uma coisa assim espiritual. Mas por que eu estou falando? Porque Deus criou a gente assim, para que a gente encontre prazer em abençoar o outro. Mas quantas vezes nós não saímos de algum lugar, às vezes de um aconselhamento, de uma conversa, de uma visita. Às vezes eu já cheguei com ficar até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, esperando no hospital liberar para visitar um senhor idoso que estava acamado, quase da morte. E eu falei: eu não arredo o pé até eu falar com esse irmão, porque ele me chamou e ele precisa de mim, eu vou estar aqui. Eu sou o pastor dele, eu vou ficar. Me liberaram 2 da manhã, eu trabalhei o dia inteirinho, eu fui direto para o hospital. Eu acordei às 6 da manhã, trabalhei o dia todo, 2 horas da manhã, aproveitando o carro do hospital. Eu saí de lá, fui para casa, cheguei em casa 3 da manhã, para levantar às 6 da manhã. Fui dormir um prego, mas fui dormir feliz. Quantos de nós, irmãos, não encontramos, às vezes, muito desgaste, mas saímos felizes? Trabalhamos muito, suamos muito, dispensamos tempo, investimos recursos, dinheiro, mas no final, junto com o cansaço, vem a satisfação. Vem a satisfação. O cristianismo, irmãos, ele é trabalhoso. Ele não é uma vida de facilidades. Ele é trabalhoso. Ele necessita de tempo, dedicação. Muitas vezes depende de recursos financeiros também. Para fazer uma visita, precisa caminhar, ou precisa colocar combustível no carro. Às vezes, para ajudar uma família, precisa comprar um alimento. Você tem despesas financeiras, você tem despesas de tempo, você tem desgastes emocionais, você tem tudo isso. Mas, irmãos, no final de tudo, a gente termina o dia feliz. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo do jeito que Jesus nos chamou para viver. Nós encontramos o nosso propósito. E Deus nos chamou para ser isso. Sal da terra. Amém, irmãos? Glória Você a pode Deus. orar, você pode ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Olha, e se você se identificou com alguma dessas falas do descompromisso, que você saia daqui com a mente renovada, sabendo que você não vai ter mais luta porque você está mais compromissado. Você vai ter mais graça e mais poder porque você está compromissado.
Você não vai fugir do diabo, é ele que vai fugir de você. É ele que vai fugir de você. Porque você foi revestido e revestido pelo poder de Deus. Amém? Se você puder, até o pessoa que está do seu lado, eu quero fazer essa oração com o Fabiano aqui. Tem uma pessoa que está do seu lado, não fica ninguém sem dar a mão. Olha para um lado, olha para o outro, vê se tem alguém ali. Mas olha para alguém, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar juntos, vamos pedir sobre nós, vamos pedir sobre a vida do nosso irmão, que o Senhor fortaleça nossos irmãos, que o Senhor fortaleça nossas casas, que o Senhor fortaleça as nossas famílias, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê graça para que a gente seja aquilo que Jesus disse que somos, sal da terra. Com graça para temperar, para dar sabor, para conservar e para encontrar o nosso propósito de vida, que é derramar a nossa vida na vida de alguém, abençoar a vida de alguém. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Vamos fazer isso? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos nessa noite. Eu oro, Senhor, diante desta palavra, Senhor. Pai, esse é o caráter do Teu reino, essa é a característica do Teu reino, o reino de Deus, de homens e mulheres que têm interesse pela Tua palavra, que têm interesse pelas coisas que o Senhor disse. Pai, o Senhor declarou naquele monte, essa palavra que reverbera sobre nós no dia de hoje, que nós somos salvos. O Senhor nos escolheu assim. Assim o Senhor, na sua imensa sabedoria, no seu grande conhecimento, o Senhor determinou que assim fôssemos, sal da terra. Senhor, nós não arvoramos sobre nossos títulos, nós não colhamos esse título para nós mesmos, mas o Senhor disse que nós somos. Então, Senhor, nós queremos viver segundo as suas declarações, nós queremos viver segundo aquilo que o Senhor está dizendo. E nós entendemos, ó Pai, pela palavra de Deus, pelo tempo que o Senhor disse, que o sal não apenas temperado, o sal não apenas dava sabor, mas o sal conservava, o sal refreava os efeitos do tempo. E eu oro, Senhor, para que a vida dos seus filhos refreie mal, refreie a injustiça, refreie a impiedade, refreie o diabo e suas ações, Pai, em nome de Jesus, aonde houver um homem, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, cheio da tua graça, da tua presença, que ama a tua palavra, que deseja a tua palavra, que esta seja sal da terra onde ela está, e que a sua vida, Senhor, seja derramada na vida de outra pessoa, e que essa pessoa receba graça, receba virtude, receba poder, e essa benfeitoria que ela está recebendo, ela glorifique o teu nome, Pai, porque para isso que o Senhor nos chamou e nos fez, para louvor da tua glória. E eu oro, Senhor, para que nenhuma mentira, nenhum sofisma, nenhuma fala que possa parecer inteligente, que possa parecer sábia, ela venha nos distanciar do propósito. Não, Senhor, as lutas não aumentam porque somos de Deus, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos faz vitoriosos, o Senhor nos garante a vitória, o Senhor nos garante o resultado final, o Senhor nos dá poder para vencermos o maligno, porque o Senhor é quem tem nos dado força, o Senhor é quem tem nos dado virtude para vencer o mal, para vencer o tempo mal, para vencer a impiedade, para vencer o pecado e todos os seus efeitos. Por isso eu oro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos sal na nossa casa, sejamos sal na nossa escola, sejamos sal no nosso lugar de trabalho, sejamos sal na nossa sociedade, neste mundo, Senhor. Pai, nós queremos ser e manifestar quem o Senhor diz que somos. Então, Senhor, em nome de Jesus, se porventura nós não temos conseguido, não temos feito isso, perdoa-nos, Senhor, e restaura-nos o sabor. Nenhum, Pai, ninguém pode restaurar o sabor do sal, mas nós olhamos aquele que pode fazer isso. O Senhor é aquele que pode fazer o sabor ser restaurado, o cristianismo ser restaurado, a fé ser restaurada, o bom testemunho ser restaurado. O Senhor é o Deus que toca para limpar e para levantar um novo e bom testemunho, Pai amado. E nós oramos por isso. Eu peço a tua graça, fortalece meus irmãos, fortalece a minha vida, fortalece a nossa casa, fortalece a cada um de nós, e que nós possamos encontrar alegria, Senhor, em servir, alegria em abençoar o próximo, alegria em derramar a nossa vida a favor de outra vida, de outra família, de outra casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode fazer o seu bem forte, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Nós temos aqui alguns minutos de oração.
oração, nós vamos apresentá-los. Preciso só falar rapidinho com os irmãos. Nós temos no domingo, nós temos nosso culto de Santa Ceia às 19 horas. Nós estamos com as inscrições do encontro de casais no dia 9 de setembro aberto. Faltam, irmãos, poucas inscrições para nós atingirmos a nossa cota. Então, nós vamos levar até o dia 10 as inscrições dos irmãos. Então, se você ainda não deu o seu nome, dê o seu nome, vá lá, abençoe o seu casamento, abençoe a sua família, não deixe de participar, tá bom? O valor é de R$100 por casal, não é por pessoa, é por casal. Então, vai contemplar a palestra, o jantar. Se você não tem com quem deixar seu filho pequeno, você pode levar. Nós vamos ter uma estrutura de mini braga para cuidar, nós vamos procurar distribuir brindes lá. Nosso desejo é literalmente abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Nós só precisamos que você dê um passo e faça a sua parte. Nós estamos trabalhando para fazer o melhor para os irmãos, então faça isso, participe desse nome. Os irmãos podem procurar nosso irmão Carlinhos, nossa irmã Daiane, estão ali fora, tá bom? Vocês podem dar um nome para eles, eles vão orientar. Os irmãos podem pagar em 2 vezes, a primeira até dia 15 de julho, a segunda até dia 15 de agosto, tá bom? Nós temos o Pix, todas as facilidades nós estamos tentando criar para os irmãos. Nós precisamos que os irmãos deem um passo e façam a sua inscrição. Amém, irmãos? Amém? Bom, nós vamos orar para encerrar. Nessa oração, lembre do Ricardo Oliveira, também lembre do Paulo, a Cátia e família, a Sandra e família, lembre do nosso irmão presbítero Bilches, e também lembre, irmãos, nessa oração do filhinho da nossa irmã Glória, que foram os pedidos que chegaram, e vamos continuar orando pela esposa do pastor Eliel. Ele continua ali, irmãos, na batalha, orando, crendo, continua trabalhando, honrando todos os compromissos dele junto com a igreja. Que Deus honre a fé desse homem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a vida de cada um desses amados irmãos, dessas pessoas que estão aqui. Pai, se eles colocaram o seu pedido de oração aqui, se eles escreveram, se eles notificaram da sua situação, porque eles creem, primeiro, que a igreja vai orar, e segundo, eles creem que pela oração da igreja o Senhor opera. E nós então estamos fazendo isso, mas nós também cremos que pela oração da igreja o Senhor trabalha, o Senhor manifesta, o Senhor realiza coisas grandiosas, cura, sara, restaura, Pai, visita com poder e com grande graça. Pai, em nome de Jesus, aonde os seus filhos estão, na situação que eles estão, no diagnóstico que estão sobre eles, Pai, manifesta com o seu poder e com a sua cura. Nós assim oramos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esta noite, abençoe os teus filhos, guarda no caminho de volta, livre de todo mal, e se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Esteja agora para todos sempre, vamos dizer todos